Gente, oficialmente, então, começando a nossa matinal, né? A nossa maravilhosa Jéssica, que ficou uns dias a mais lá, né? Na nossa Expo em São Paulo, e colocando todos os detalhes aí, tá bom? Gente, toca aí, Jé. Bom, eu acabei participando de mais dois pós-Expo, que foi do Francisco Sousa e do Beto Carvalho, no qual o Beto Carvalho acabou apresentando o novo plano feito, realizado, muito simples, muito fácil da gente entender, sem enrolação. É como ele disse na Expo, é uma apresentação para a primeira série, porque é isso que a gente tem que passar, que é uma coisa fácil de fazer e replicar. Esse é o nosso objetivo, replicação do prospecto entender e falar, nossa, sei fazer isso aí muito fácil. Então, esse foi o objetivo e acabou que funcionou muito, as pessoas saíram energizadas da apresentação do Beto, se eu não me engano, acho que teve alguns fechamentos já lá, de quem levou convidado, então eu fiquei, caramba, a história convence e o que é fácil também convence muito. E do Francisco Sousa, como eu disse para a Catarina antes, eu estou muito feliz em participar dessa equipe pela liderança que tem nela, porque a gente está muito na frente em comparação com as outras equipes. A gente tem os grupos da Matinais, que a gente já sai daqui pronta para a ação, não é algo que a gente realiza à noite e acaba dormindo e perdendo essa motivação, então é algo que a gente parte para a ação. Em relação aos produtos, a gente acaba fazendo cartola, a gente faz os grupos personalizados para quem está fazendo o kit. Então, assim, é algo que a gente deixa único para o nosso cliente e é algo até mesmo, talvez, único até na nossa equipe, que algumas ainda não fazem. Então, eu fiquei muito feliz, gostaria de parabenizar todos que participam da Matinal e que também está nessa liderança que a gente tem, que eu estou muito, muito, muito feliz e realizada em estar participando. E também teve um outro cara, que ele se chama o Mike Chikawa, que ele deu uma mentoria de como ele faz para ele bater, que, se eu não me engano, é o planeta Netuno, que ele conquistou de 500 mil em vendas, né? E aí ele deu uma dica do que ele faz. Então, essas vendas, pelo que eu entendi, são todas na região de Manaus. Ele tem, no começo, ele chegava até a fazer as entregas, hoje ele acaba terceirizando. E ele disse que ele tem 14 mil contatos no WhatsApp. Então, o cara vende muito mesmo. E aí eu perguntei, né, como que ele faz para alcançar esse público? Como que ele faz para ter esse resultado? E aí o que ele falou? Ele trabalha 100% com o Facebook, de estar impulsionando as imagens dele, de estar... E outra coisa que ele também falou que na página do Instagram dele ele não mostra plano, ele só mostra que existe produto. Aí no WhatsApp em si ele acaba, se alguém tiver curiosidade, é claro, ele acaba mencionando sobre uma oportunidade de negócio e tudo mais, para não querer assustar as pessoas, apenas mostrar que elas podem ficar bonitas de uma maneira muito simples e fácil com produtos que são acessíveis. E aí ele falou que, como é 100% pelo Facebook, ele acaba impulsionando muito das publicações dele. E aí eu perguntei qual que era o valor de investimento. É claro que provavelmente ele deve ter começado com uma margem menor, só que hoje, na realidade que ele vive, nos resultados que ele tem, ele disse que o investimento médio mensal dele, mínimo, é de 6 mil por mês em anúncios no Facebook. Então, é um valor alto. Se a gente for querer começar assim do zero, não adianta, porque você precisa entender em relação à copy da imagem, em relação a uma imagem bem feita e em relação ao seu público. Você primeiro precisa fazer testes para entender qual que é o seu público, qual que você quer alcançar. Então, isso é muito importante. E a gente perguntou também, nossa, mas você tem 14 mil clientes, você dá conta de responder todo mundo? Aí ele falou, não. Aí o que que ele falou? Uma história muito engraçada. Ele falou, gente, eu tava no Brás, eu fiquei 3 horas no Brás e eu vendi 3 mil reais, sendo que eu nem tava com o celular na mão. Aí ele falou que ele tem um aplicativo que ele tem no celular e acaba mandando mensagens automáticas. Ele seleciona a quantidade de pessoas e aquelas pessoas que vão respondendo aos poucos, que algumas acordam mais cedo, outras mais tarde, tudo mais, aí ele vai sim terminando
a conversão ele mesmo respondendo. E outra coisa que eu achei muito engraçado, assim, que ele diz bem assim, que ele faz blitz da madrugada. Ele coloca o celular dele no modo avião, quando ele tá sem sono, vai mandando mensagem para um monte de pessoa. Amanhã, quando ele dá um soninho assim, mandou mensagem para mais de 100 pessoas, vai dormir e depois só tira o celular do modo avião às 6 da manhã, às 7 da manhã, e um monte de mensagem vai sendo lançada. É claro que é uma observação. Você não consegue fazer isso se você tiver o WhatsApp Business, porque o WhatsApp, ele bane sua conta. Inclusive, eu tenho a conta banida do WhatsApp Business e ele também teve. Então, foi porque muitas mensagens lançadas ao mesmo tempo, o WhatsApp, ele entende que é uma loja que incomoda. Uma loja que incomoda seus clientes. Então, quem consegue fazer isso é só quem tem um WhatsApp normal. E em relação às campanhas, algumas também pedem um WhatsApp Business. Eu acabei comprando um novo celular. Um novo celular não, perdão. Um novo número de telefone. Então, eu tô com 2 chips. Aí um eu só fico para os anúncios em si e o outro eu acabo trabalhando mais. Então, assim, são essas observações que eu gostaria de falar. E além disso, tem uma coisa que eu fiquei muito feliz em relação à explicação da mentoria lá do Francisco Sousa, que o que ele falou, lá na Expo, a gente reúne várias pessoas, e só diretores, só diamantes acabam falando, e pessoas comuns, por exemplo, eu sou executiva, algumas já esperam, quase não falam. Então, o objetivo do Francisco é dar oportunidade para essas pessoas que ainda estão embaixo, porque elas vão começar a criar confiança em apresentação, vão começar a criar confiança no network. Então, é esse mais o objetivo que foi o do Francisco Souza, dar voz a quem não fala na Expo. Então, eu achei muito bonito dessa parte. E outra coisa que ele também faz, que a gente também acha que deveria fazer, é colocar metas para a gente, que ele até deu uma pulseirinha para as pessoas que participaram disso, que é em relação às doações, porque a Dionesse, ela veio com o objetivo de ajudar as crianças, né? Ajudar pessoas carentes, pessoas que têm câncer, aqui no Brasil é o GRAAC. E o que ele mais faz? Ele motiva os downlines dele a uma meta de R$ 50. Eu não sei se é por mês, eu não peguei bem qual que é o período que ele coloca para a gente fazer essa doação, mas ele acaba depois, assim como o Marcos Clemente chamou as pessoas lá que doaram mais de 2.200 lá na frente, ele chama as pessoas que doaram mais de R$ 50 para dar uma pulseirinha, falar parabéns, continue assim. E aí esse dinheiro ele é revertido para a região. Por exemplo, Sinop tem a PAI, tem aquele lugar onde que as crianças são abandonadas, não sei como que é o nome agora. Orfanato. Isso, orfanato. Então, assim, ele reverte o dinheiro para regiões locais. Eu achei isso muito bonito, porque não adianta só a gente querer mostrar que a gente é de Unesco com produto e plano, se a gente também não faz o que é preciso ser feito para a nossa região em relação a ajudar o próximo. Porque R$ 1 que a gente deixa de doar, a gente também está deixando de trazer prosperidade para nossa vida. Então, eu acho muito legal essa maneira como ele apresentou para a gente e que me encantou muito, de verdade. E é isso. Nossa, parabéns, Jéssica. Ai, ai. Nosso orador amor. Sensacional, né, gente? Sensacional. Parabéns, Jéssica. Uhum. Você podia falar um pouquinho do plano do Beto. Acho que é bom as pessoas ouvirem, né? Que a gente bate muito no simples, aqui no simples, sempre fazer um plano focado na pessoa que você está apresentando mesmo, né? Fala um pouquinho mais, Jé. Bom, em relação ao plano, eu vou pegar em ordem cronológica, assim como ele apresentou para a gente. Uhum. Ele começou, até brincando no começo, com 2 fotos, que foi a foto dele criança e a foto dele surfando. Por quê? Porque quando ele era criança, ele tinha o objetivo de empreender, de ganhar dinheiro, assim, né? Talvez comprar seus brinquedos, talvez de comprar até objetos mais, tipo um carro, casa, enfim. E aí o que ele mais bateu em cima é que geralmente as pessoas se tornam hippies e vão viver
de doações, vão viver de qualquer coisa. Mas aí ele falou bem assim, gente, eu me tornei milionário para viver agora de hippie, mas um hippie rico. O que adianta eu passar necessidade, viver uma loucura, sendo que eu poderia construir a minha vida até agora, vender tudo e poder agora ter uma liberdade financeira e geográfica para poder alcançar. Então, isso fez com que as pessoas se conectassem com ele, porque não adianta você querer largar tudo, abandonar tudo e não querer fazer pelo menos o mínimo para você estar bem lá no final. Então, isso conectou muita gente. Aí ele utilizou, eu acredito que isso já deva estar no plano, aquelas 4 formas da gente enriquecer, que tem do lado esquerdo e do lado direito, que é a parte de você participar de uma grande empresa e ser investidor, e a outra parte é você trabalhar para uma empresa e enriquecer o dono da empresa, e a outra eu esqueci, mas enfim, é um quadrante. Quadrante. Esse é o quadrante do Robert Kiyosaki. Isso, exatamente. Uhum. E aí, eu acredito que isso já deve estar no plano. Tá. Ele pegou e deu muito em cima em relação a isso. Principalmente em relação à aposentadoria. Porque a gente quer chegar na idade mais avançada, tendo saúde, qualidade de vida e também um dinheiro, para a gente não se preocupar com o dia de amanhã. Então, ele pegou essa mentalidade da escassez, né? Porque a gente não pode contar com o INSS, não pode contar com essas aposentadorias de governo nem nada, porque é muito incerto. Então, ele bateu muito em cima disso em relação. E daí o próximo, quando chegou em si nos produtos, que algumas partes ficaram, né? Eles acrescentaram, sabe aquela parte de cuidado e bem-estar, cuidado pessoal, nutrição? Essas tabelinhas ficaram, acrescentaram o kit do Nubori. Aí ele falou assim, gente, é um leque de produtos. Eu vou deixar você bonito como fala? Bonito de fora para dentro e de dentro para fora. Além disso, você vai ter mais vida, mais disposição, mais saúde. Aí ele passou bem corrido assim, ó. E detalhe, o que ele falou também. Gente, todos os produtos que vocês têm em casa, shampoo, condicionador, pasta de dente, isso daí você tem em casa. Mas daí você vai perguntar para mim bem assim, eu tenho tudo em casa, então qual o sentido de eu comprar de Unesco? Gente, pela qualidade dos produtos, você não vai ter um gel dental que ajuda a deixar o seu dente mais branco sem flúor. Você não vai ter um shampoo, sei lá, livre de parabenos, livre de produtos pesados. Então, ele focou no diferencial, porque preço em si não é o nosso objetivo. A gente tem qualidade no que a gente mostra. Então, ele focou mais na qualidade em si. E quando ele foi mostrar o plano, ele falou muito simples, igual acho que o Rodrigo comenta, de apresentar o plano em um guardanapo, que basicamente você ser um influenciador da marca, não tem mistério. Você vai utilizar, vai mostrar que funciona e vai influenciar novas pessoas a utilizarem. E com isso você vai ganhando dinheiro. E, gente, vocês não precisam entender como funciona o plano. Eu fui entender o plano depois de 6 meses. Mas qual que é a chave? É você saber que a Dionesse paga, ela não tem problema. Você nem vai saber de onde está vindo esse dinheiro, mas a Dionesse paga. Então, o que vocês precisam fazer é saber fazer o básico. Cadastrar e influenciar as pessoas a comprarem produtos, a venda direta. Ele falou basicamente só desses dois. E falou que, claro, tem a divisão das pernas, mas ele falou muito rápido isso, ele não deu enfoque, tanto é que ele até passou mais rápido, que ele queria que as pessoas saíssem pelo menos entendendo o que é cadastrar pessoas e vender produtos. Isso foi o resumo dele. E daí ele falou, e gente, aqui tem algumas fotos de viagem, mas eu não vou falar muito sobre viagem, porque vocês vão achar que aí já começou a mentira. E daí, no final, ele fala a respeito que ele chamou uma mulher da Angola, eu não lembro o nome dela, mas ela fez Safira em 45 dias. E aí, ela falou bem assim que o sonho dela era levar a mãe para um cruzeiro. Aí o Beto falou assim, bom, gente, lembra que eu falei lá das viagens? Ele mostrou a foto dele do último cruzeiro, e ele falou, eu já levei meus pais em 7 cruzeiros. Aí, tipo, todo mundo ficou, uau, não sei o que top. Então, assim, foi muito simples e foi muito divertido. Tanto é que ele fez a gente rir muito, de verdade. Então, eu acho que é isso que ele conseguiu conectar. Ele mudava as vozes, sabe? Ele fez como se fosse um teatro. Eu achei isso muito criativo da parte dele.
Mas foi muito divertido, de verdade. Gente, Bacana. olha, tudo isso que ela falou, né? O Beto foi o primeiro, eu recebi o PIN de pérola dele, você vê, já há muito tempo atrás, né? Então, ele para mim é marcante. No jantar de gala, né, tem uma foto assim, com ele e com a Isa, né, que é a esposa dele, né? Então, e esse cara, ele assim, é a espontaneidade, né? Então, eu vejo assim, né, tipo, os homens, assim, muitos podem até se inspirar nele, porque ele é daquele de lifestyle, ele é surfista. O sonho dele sempre foi o surf, né? Mas olha que bacana o gatilho que ele utilizou. Todos eles aqui, ó, tudo voltado a emoções. Então, o nosso plano é isso, é emoção. Às vezes a gente fala, 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 mas a gente não consegue muitas vezes expressar. Então, Jéssica, parabéns, olha, parabéns mesmo. Deu para entender, né? Na voz dela, até empolgação, até como ele falava, deu para a gente imaginar. Uhum. Então, todos podem fazer isso. A gente sempre bate, né? Nina conta um monte de história, Nina conta história. Verdade. Não é verdade, gente? É sempre contar a história. O Beto só conta a história dele. Só que agora, lógico, uma habilidade de um diamante é outra. Mas por quê? Qual que é a única diferença? É que ele contou mais história. Todos eles falam. Qual que é a única diferença entre mim e vocês? É que eu ouvi nossa, eu ouvi milhares de nãos a mais do que vocês, só isso. Essa é a única diferença, ele fala, né? Beleza? Parabéns, Jéssica. Então, e guardem isso, ó. Olha o melhor gatilho que tem. Por que que nas Opens a gente tem depoimento? É ele que converte, né? São os depoimentos. Olha o depoimento dessa senhora da Angola, né? Sobre a mãe que queria levar para o cruzeiro. Na Open, na nossa caseira, teve uma que estava, ó, você falou da pessoa de 45 dias, né, Safira, né? 45 dias. Quando tem pessoas assim, por exemplo, teve uma Open, eu chamei um carinha para dar um depoimento executivo. Ele falou assim, olha, eu me tornei executivo numa semana. Ele falou, nunca ganhei tanto dinheiro em tão pouco tempo. Ele tinha ganho quase R$ 900, sabe? Porque ele se tornou executivo, sim. 440 de um lado e a outra pessoa tinha comprado um combo maior, né? Então, ele falou, olha, eu ganhei R$ 900 numa semana. E ele falou assim, e eu trabalhei tão pouco, você vê, tão pouco, e já bati executivo e ganhei dinheiro. Então, você vê o brilho nos olhos, você pegar as emoções, os seus sonhos, as suas histórias, é o que converte. Aí, o que esse carinha que é executivo falou? Foi um outro gatilho que a Jéssica falou que o Beto usou, de despertar curiosidade na pessoa. Esse carinha que se tornou executivo, ele falou assim, eu sabia que essa mulher, muita gente fala, não vou falar com ninguém que é rico, né? E ele sabia, né, essa mulher muito, né, cheia da grana, já cheia de negócio, ele pegou e falou assim, não sei, ele encontrou, falou, nem vou contar para você. Eu acho que não é para você. Esnobou ela. Aí ela veio atrás dele. Mas me conta, mas o que você está me escondendo aí, está me deixando de fora? Entenderam? Então, muitas vezes é isso. Né, no Uber, né? Você tem que despertar a curiosidade, né? Vontade de querer saber mais. E às vezes você vai despejando, a gente não fala muito, você já dá o plano no convite. A gente não conversou sobre isso, Jéssica, na primeira que você entrou? Você estava apresentando o plano de primeira já. Aí a pessoa foge, a caça foge, né? Então, é isso, despertar a curiosidade, entender mais, acolher mais. Fala, Nina. A Nina estava empolgada lá. Nossa, gente, tava assim.
ligada no 220, mas bem quietinha, prestando atenção em tudo, né, Catarina? Com certeza. Aí é o seguinte, gente, eu achei interessante aqui no que aquela moça que ganhou o carro e não estava presente na Ah, sim. expo anterior, aham, e daí ela estava no domingo, ela foi chamada lá na frente e tal, e ela testemunhou que ela também estava com problema de câncer há um ano atrás. Então, esse era o motivo dela não estar presente. E ela considerou que isso daí foi uma bênção também. E ela estava sentada na minha frente, gente. E era uma equipe, assim, todas com uma camisetinha azul e com tipo um furacão, um tornado. Um desenho de um tornado nas costas. E aí eu pensei, olha que incrível o empenho das pessoas de virem da África para participar de uma expo. E quantas pessoas que moram em São Paulo, pertinho, que não foram. E que perderam aquele momento, né? Para mim foi a primeira expo, mas assim eu voltei com uma bagagem grande, por mais que eu tenha participado pouco tempo lá, que foram das 9h30 da manhã até as 5 da tarde. Mas assim, foi sensacional. E uma das coisas que me impactou também é a história do Geraldo. Ah, o Rufino, né? O Geraldo Rufino, ele entra no palco com aquela figura na tela, do lixo ao luxo, né? E ele conta a trajetória dele, de como ele cresceu, da onde que ele veio, e a coragem e os traços da mãe dele em ensinar o filho a ter um caráter a ponto de que ele seria uma pessoa inatingível de problemas negativos. Ah, podem falar mal de mim, não tem problema, eu estou aqui para ser lapidado. É incrível, gente, né, Amanda? Ele disse assim, eu sou bruto, sou pedra bruta, sou diamante bruto. E todos os problemas que vêm para mim é para me lapidar. Ele só vê coisas positivas, gente, eu nunca vi isso. E aquilo ali me impactou muito, sabe? As coisas que ele falou foram, assim, muito marcantes para mim. Se eu já sou uma pessoa positiva, ele é 1000 vezes mais que eu. Eu pude presenciar uma pessoa melhor do que eu. Eu, assim, agradeci muito a Deus. Ser grato. Ser Você grato. viu que a filha dele disse que o pai dela é irritantemente feliz. Legal. E ele falou Pessoas... né, muito em sorrir, né, dessa energia do bom dia, né, da gente tá sempre ali alegre, né, com as pessoas que estão perto. E algo que marcou também do Geraldo, inclusive eu até comprei o livro dele. Procurei lá no aeroporto porque eu tava doida para ler a história dele, comprei o livro dele. Eu quero ler e é o básico, né? É o que todo mundo fala, né? É fazer o básico bem feito. A Catarina, que nossa mentora, nossa mãezona aqui, né, Catarina? Que seria de nós sem você. Imagina. Que a matinal mudou completo. Eu falo da matinal para todo mundo, aí todo mundo fica assim, Catarina, o que é isso? O que é matinal? É a melhor coisa que existiu na nossa vida. Na melhor coisa, porque como a Jéssica... Olha o que a Jéssica trouxe. De manhã, a gente tem que começar a colocar nossas metas pela manhã. É tão importante, né? A gente está aqui reunido de manhã. Aí alguém falou bem assim, ontem eu estava no aeroporto e comentei, né? Eu falei assim, amanhã de manhã tem matinal, mas amanhã é feriado. Aí falei, para nós não tem feriado, é de segunda a sexta e pronto. Ontem eu só não participei porque eu não consegui, que eu estava indo em São Paulo. Mas fazer o básico e sempre... Não tem segredo, né? O que o Geraldo falou, né? Lá. Não tem segredo, gente. Todo mundo pode. Ele não é extraordinário, ele não é diferente, ele não é expert, né? Tanto que ele falava muito isso, né? Ele é muito humilde. Não tem segredo. É copia. Daí ele fala assim, copia as coisas boas, copia quem você quer
quer chegar, pega uma pessoa, pega o seu diamante, pega o seu, o seu patrocinador, não sei, pega alguém e copia, só isso, né? Então, Uma coisa que... a Jé foi falando já os números dela, ela falou em termos de prospecção, ela estava lá. Fez alguma, Amanda? Tem prospecção, algum número que você tenha de terça-feira? Porque realmente... Só um minutinho. Aham, tá bom. Eu queria só comentar aqui, Catarina. Me passa seus números, Nina. Senão a gente não vai pegar de novo. Ah, tá bom. Me passa seus números antes. Então, ontem eu fiquei o dia praticamente resolvendo aquela questão das vendas dos Naaras lá para Belém do Pará. Ah, beleza. E aí não consegui, porque o cartão da pessoa lá estava dando problema, um monte de coisa. Daí eu pensei assim, sabe de uma coisa? Eu vou ganhar em torno de R$ 120 de comissão se eu vender o que eu tenho aqui. Pode vender. Então, eu vou tentar vender pela minha loja mesmo. Pelo valor que está lá. A pessoa queria só 4 Naara, eu fiz um pacote de 5 Naaras para ela, com um valor menor do que ela iria pagar aqui para mim, tá? E daí eu consegui fechar um ciclo. Entendi. Ia dar praticamente o mesmo valor da minha comissão, então já fiquei feliz. Isso aí. Trabalhar com os números, né? Isso aí. Então, você comprou no seu J-Office e mandou lá, entrega para ela, certo? Beleza, isso aí. Então, e daí, nesse caso, não entra como venda, né, Catarina? Isso. Depois nós vamos falar, por exemplo, coloquem todos como meta viajar. Porque ele vai nortear vocês a trabalharem corretamente, porque eles elencaram isso, como a gente deve trabalhar corretamente. Então, coloquem lá a meta, 500 travel points, até março. Então, para fazer 500 travel points, nós vamos pegar as 6 formas, né, e bater isso, né? Tá? Bater os 500 travel points, que é o primeiro ranking lá. Porque ali você já ganha 2.000 e poucos reais. Gente, se não ficar... Porque agora a gente já não está nem mais falando naqueles 800, lembra? Que entrariam. Né? Agora nós já estamos falando em fazer viagem e ganhar o valor extra. Só que daí precisa viajar, tá, gente? Senão esse extra normalmente não ganha, porque é para cobrir passagem aérea. Né? Tá bom? Então, mas já coloca, é importante colocar a meta. Tá, que mais, menina? Catarina, nesse caso aqui, eu considero ele como uma venda ou não? Veja, não dá para ser na cartola, a não ser que ela tenha pago um valor que não custe. Não, foi de custo. Então, quando é custo... Para mim, eu considero aqui uma venda, não, né? Não, no caso, para você, aqui para nós é uma venda, mas na cartola não é venda. Não tem problema, tanto que eu vou colocar aqui, fechou um ciclo. Isso, é importante isso. Que eu não imaginei que de repente fosse fechar. Eu ia até comprar num outro ID para subir ponto para mim, mas foi legal eu comprar no meu mesmo que fechou um ciclo. Eu achei que foi bom. Mas é estranho, você comprou no Smart Delivery mensal? Não, comprei na minha loja. E subiu o ciclo? Subiu. Eu estava com 299 pontos. Daí, esse pacote deu 55 pontos, que foram 5 Naaras. Não é essa a razão, não. Não é? O que foi? Não porque compra no seu próprio J-Office, não sobe o ciclo. Não sobe pontuação para você. Mas e por que fechou o ciclo? Tem que ver, não é por ali, não. Depois a gente vê no relatório, tá bom? Tá bom. Mas eu fiquei feliz, né? Claro, importante. Fiquei bem feliz. Eu ajudei uma pessoa. Então, eu vou colocar aqui como se fosse uma venda, porque eu fiquei um dia ali conversando com a pessoa e... Pode ser venda mesmo. Tá bom. Deu 572. Isso aí. E daí agora, nesse mapeamento, lembra, a gente já conversou, mapeia toda a rede da Bastiana
que ela vai te ajudar com os contatos e tudo, e levanta toda essa turma. E ela está em Manaus, não está? Não, a Vastiana. A Não, Vastiana? não a Ah, essa Vastiana. pessoa É, é Belém do Pará. a em Belém do Pará. E ela Uhum. a Vastiana tem muitas pessoas lá em Manaus. Manaus, Amazonas, é. Isso, tem a mãe dela lá, tudo. Mapeia tudo e começa você a trabalhar. Tá bom. Conversa com a Vastiana, né? Uhum, Tá? uhum. E fala, até você pode ressuscitar a Vastiana se for o caso. Que a Vastiana acho que está onde? Está Tá na Áustria? Está na Áustria, voltou para a Áustria. Então, ó, você pode ser uma que ou ela ressuscita, ou você pede todos os contatos que você vai recadastrar daí. Tá bom. Como Fala com cliente, ela. né? Se ela não for fazer, aí você faz. Pega, Perfeito. mapeia toda a turma dela. Eu tenho alguns contatos da turma da Vastiana. Tá bom. Daí trabalha você. Beleza? A Tati é a Ótimo. mesma coisa, Tati. As da Érica, que estão tudo parado e tal, se a Érica não for tocar, você fala, olha, me passa os contatos que eu vou trabalhar com eles. Porque vai haver toda uma reclassificação, requalificação, vamos chamar recadastramento. Por isso que tem que mapear, está todo mundo mapeando, entrou, até o Rodrigo falou, pode entrar ainda esse mês, em 10, 15 dias, ou pode entrar no começo de dezembro. Então, mapeiem isso rápido com os contatos, né? Já para você conversando com a pessoa. Entrou, você tem todos os dados para recadastrar. Né? Mas não é certo, porque daí é como cliente. Entenderam? Como cliente consumidor, que é aquele plano que a Junessa está lançando. E daí, assim, eles entram como cliente, e o que você vai fazer? Você vai ter travel points, ponto viagem. Essa aqui é a sacada. Beleza? Só que é só a partir do dia 1º, né, Catarina? Não sei que dia. Isso que eu estou falando para vocês, tem que ficar antenada. Ok. 15 dias, pode ser no começo do mês de dezembro. Tá. Nada, datas certas, assim como não tem o local da viagem, porque ainda está toda essa transição. Enquanto vamos dizer, essa transação não tiver oficialmente, né, lá nos Estados Unidos, não tem como ter um CNPJ certo para fazer as contratações da viagem e tudo mais. Entenderam, né? É como eu vou contratar uma pessoa, eu não tenho nem a empresa, não tenho o CNPJ. Porque isso, quando a transação é muito grande, demora muito em termos de legislação, né? Toda essa parte burocrática de negócios é muito amarrado, porque não é 10 mil, 20 mil, né, gente? São milhões de dólares. Beleza? E isso tem segredos, né? Tem, como é que eles chamam? Em termos de confidencialidade entre as partes. Beleza? Né? Porque são coisas importantíssimas, né? Tá. Jéssica, Amanda? Oi, desculpa, bem na hora eu tive que... Não pude falar. Você pediu o número de sexta, né? É que, no caso, a gente até anotou de ontem, ou de sexta, qualquer dia antes mas... Pode ser de sexta, porque, né? Na sexta, eu não... Como a gente saiu de quinta para sexta, daqui não tem, né, números... E aí, mas assim, na quinta-feira, né, eu fiz algumas vendas, mas eu ainda não finalizei, então não vou contar agora, tá? Tá. Eu fiz uma venda, acho que provavelmente amanhã ou depois de amanhã que eu vou fazer as entregas, aí eu contabilizo, vou esperar. Mas na quinta-feira à tarde, eu fiz uma venda de um kit no body e um reserve, mas aí eu ainda não entreguei, então vou deixar para depois que eu entregar. Tá. É bom porque entra na cartola, né? Muito bom, já entra na cartola. A ideia é bater 220 mil. Gente, eu vou tomar café, tá? Pode ir, viu, menino? Tá? Jéssica! Pode ir, tem todo o direito. Depois você já voa para volta? Não, na verdade, o meu voo é só hoje, às 23 horas da noite.
Mamma mia. Vai Eu sou prosperar, mulher. Vai pra lá. Leva na água, bota no café. Prospeita todo mundo. Eu só Então, chego amanhã. foto. Amanhã eu não consigo participar da matinal, porque eu vou estar em viagem daí. Viagem, né? Então vamos tirar fotinho, tá? Vamos fazer a Vamos lá. foto. Atenção. Parabéns, Jé. Nossa, valeu muito a tua participação ali. 1, 2, 3 e... Aí, opa, caiu do seu coração, Nina. Vamos lá. Da Tati também. Agora vai. 1, 2, 3. Aí! Jé, gratidão, tá? Gratidão, Vou Jéssica. compartilhar isso Parabéns, daí. Jéssica. Bom, então vou parar de gravar aqui também. Acho que momentos. Vamos ver o depoimento do Eduardo e da Fernanda sobre a Expo. Antes disso, fala Edu ou Fernanda. Tudo que vocês viram na Expo. Primeiras damas. Vai, melhor falar quem falou já. Oi, bom dia. Bom dia, filho. Fala. Bom, Ah, bom, foi ótimo, foi bem, eu adorei, gostei de tudo que vi, dos depoimentos, das palestras, tudo, e eu voltei com outra visão de lá, de uhum. tudo. E Você não consegue abrir o vídeo? a câmera, não Não? consegui, não. Pode E falar, pode continuar. deixa eu acho que a princípio é isso, voltei com outra cabeça de lá, Uhum, com outro pensamento já de fazer tudo diferente. uhum, uhum. Eu acho que é isso. Perfeito. É isso aí. Parabéns por ter participado lá, né, da Expo. De ter conseguido Com todas as dificuldades, ela voltar. indo, passa mal, né? Foram a pé desde o hotel até a Expo, Nossa, para não enjoar. Foi um desafio chegar Desafio. até lá e voltar. Então, Isso. não Bom, foi só vontade de aprender, foi um desafio chegar a São Paulo. é Então, verdade. foi bom. Fiquei feliz de ter conseguido. É isso aí, parabéns. É uma vitória. É uma vitória, sabe? Saber que iria passar mal, saber que tal, e foi, né? Mesmo assim foi. Parabéns. É isso aí, se desafiar. Eu agradeço de novo, novamente. Ah, E o meu emocionante. enfermeiro foi o Eduardo. O Eduardo fez muita companhia, né, Fê? Foi. Ele é muito amoroso mesmo. Fala, Edu. Bom dia. Bom dia. Bom Não dia. pode Bom dia. matinal sem camisa. Oi? Então fica assim, ó. Assim eu tô de camisa. Pronto. Isso. Eu vou falar assim, fica de vídeo fechado. Uhum. Fala, Edu. Bom, a matinal não tem nem que... A matinal não, a Expo não tem nem que falar, né? Eu já sabia que ia vir coisa boa e foi 3 vezes coisa boa, né? O fato de conhecer todo mundo pessoalmente aqui da matinal, de ter quase matado a Amanda do coração, dos depoimentos. Quase me matou do coração. Das palestras, etc. Foi surreal. O povo lá não esperava por menos, né? Todo mundo numa garra tremenda. A viagem foi maravilhosa, tanto na ida quanto na volta, né? Tive que ficar de babá lá, né? A Fernandinha fica de frescura aí. Mas é brincadeira. A Fernanda e eu, a gente se conectou mais do que a gente estava conectado. Foi fantástico. A viagem de volta também foi surreal, tanto que eu nem dormi na viagem de volta. E é isso aí.
Legal. Parabéns a todos. Bom, alguém mais tem mais alguma coisa, então? Eu acho que de Expo já, né? Amanda, quer? Olha, foi muito legal a Jéssica assim, compartilhar a visão dela, tanto da Open do Sousa, quanto do Beto Carvalho, né? Porque o Beto está indo para a Austrália, né? Então, ele sempre teve essa essência mais, vamos dizer assim, agressiva no bom sentido, né? Então, tipo assim, teve uma viagem, ele foi de penetra, gente, de penetra, de tanto que ele queria saber. Teve uma vez que ele foi numa Open, aí numa salinha, tinha um board, né, umas pessoas lá, né, participando. Ele entrou de penetra. Entrou lá e ninguém tirou ele. Ficou lá ouvindo. Então, não é à toa que ele chega onde chega, né? Por quê? Porque ele queria mais. Né? Ele foi de penetra numa viagem. Conseguiu, né? Vai falar, nossa, tá. Pois é, são posturas. Né? Nos negócios, em geral, a gente também, a gente precisa ter certas posturas assim, com o objetivo de chegar a atingir suas metas mesmo, a entender melhor o negócio. E nada melhor, se vocês olharem a foto que foi postada da Open com o Beto Carvalho, vocês vão ver, a Jéssica estava no meio de vários rubis, vários esmeraldas, todas ali, né? E pessoas ali, quando vão numa Open ali, é porque realmente estão, né? Você vê o trabalho que eles fizeram, conseguiram, né, colocar convidados lá dentro e ávidos por ver como é que seria um plano de um duplo diamante, né? Fala, Amanda. Catarina, deixa eu te fazer uma pergunta. A nossa matinal, ela é apenas para quem é da nossa equipe ou a gente pode abrir para outras pessoas? Como é que é? Tive essa curiosidade. Nós temos o Marcelo aqui, que é a gente chama de cross-lover, né? O Marcelo que nos ajudou a escolher os hotéis, ele que procurou lá para a gente, e também a pizzaria. Ele viu vários restaurantes ali. E na hora do almoço, ele que nos levou a alguns restaurantes, que a Nina almoçou no domingo com a gente, né? Então, ele é um cross-lover, ele não tem quem ajude ele. Né? Lógico, tem lá o diamante lá acima, mas entre ele, o pessoal está com problema de saúde, né? O diretor Rubi e tal. E é aquela coisa, uns solavancos que acontecem. Porque tem alguém que você gostaria de convidar? É que ontem no aeroporto, olha, posso contar uma história bem rapidinho? Vou tentar ser bem breve. Aqui é só história. Olha como a Junete, a nossa energia, atrai a gente mesmo, da nossa família. Gente, eu estava no aeroporto em São Paulo, meu voo foi diferente do voo das meninas. Eu fiquei por último, né, de São Paulo para Brasília, e fiquei sozinha lá no aeroporto por 1h30, 2 horas. Eu fiquei andando lá e tal, fui na livraria e tal, voltei, e lotado, e uma loucura, e o voo delas mudou o portão de embarque 3 vezes, e elas correm para lá, correm para cá, e eu ali, né, andando, lotado, não achava lugar para sentar. Procurei perto do portão de embarque, aí tinha uma cadeira vazia num lugar e tinha 2 meninos, 2 rapazes. Sentei do lado, falei, moço, tem alguém sentado aqui? Ele, não. Aí sentei. Quando eu sentei, Catarina, esses meninos conversando, de repente eu escutei assim, agora o diamante é chegar no diamante, o objetivo é chegar no diamante. Eu falei, mas que história é essa desses meninos? E eu não conhecia eles, né? Nem de vista. E aí, de repente, um fala assim, não, mas a Expert não sei o quê. Aí eu olhei para eles e falei assim, não tem como não ouvir a história de vocês. Daí, eles eram acho que eles são do sul, de Santa Catarina, acho que é Santa Catarina, não me lembro, mas eles são do Rodrigo, só que do outro lado da perna. Ah, sim, da parte do Sheffer e tal. E o nome dele não é do Sheffer, é Gabriel. É do outro lado. É do outro lado.
Ele é Gabriel, ele tem 20 anos e ele acabou de bater Safira agora, nesse mês de novembro. Show, menino, show. Daí eu conversei bastante com ele ali. Eu falei assim, caramba, ele entrou com 18 anos na Junés. E aí ele tava com mais, acho que mais 5 pessoas, tinha mais 3 rapazes jovens, bem jovens com ele. Eu olhei para ele, daí ele falou assim, ó, no lead, sabe quantas pessoas tinham comigo? Ele falou assim, no lead tinha uma pessoa comigo, que era o rapaz que estava lá, que deve ter mais ou menos uns 24, por aí, não perguntei a idade. Uhum. E aí eu comentei da matinal, né? Eu falei, a gente tem uma equipe pela manhã e tal. Daí, eu não sei se a gente pode convidar outras pessoas, né? Que eu tenho a mania, assim, de tudo que é de bom, eu compartilho. E é bom porque é muito bom ter pessoas diferentes, sim. Porque daí eu mandaria eu peguei o contato dele, Instagram, essas coisas, a gente já começou a seguir ele pelo Instagram, e ele bateu Safira, acho que ele falou que 1 ano, ele foi pro lead, ele era Pérola, isso. E aí eu falei assim, não, a gente tem as matinal de segunda a sexta e tal, dele ficou assim, foi uma das pessoas que falou assim, mas o que é a matinal, né? Essa matinal vai ficar cheia, hein? Então eu posso mandar o link e tal, né? O que é bom, é melhor ainda, quando assim, a gente já combina o dia que eles vão entrar, para eles contarem a história, para ele contar a história e tal, e explicar assim mais ou menos para ele, olha, nós estamos fazendo uma tabulação, né, do movimento que a gente faz no dia anterior, né, justamente para incentivar cada um a melhorar os seus números mesmo. Né? E daí ele falou, olha, você vai contar a sua história, vai ser muito legal, né? Porque daí, o dia que ele vem, a gente pode fazer o treinamento, mais uma vez, eu bato muito nessa tecla, é como contar a sua história. Então, por exemplo, aqui, ó, a Nina, ela tem a fotinha dela, ela pode começar contando a história dela com aquelas mãozinhas levantadas, com os braços por cima. O Beto, a Jéssica falou, não sei se todos estavam, ele começa com uma foto dele menino, lá na Expo, lembra? Ele colocou uma foto dele menino, piazinho, e depois surfando. Sabe? Então, isso é contar a história. Aí, por que impacta mais? O visual. Tem pessoas que, ouvindo já basta, mas o visual, ele impacta muito mais. É como se fosse um visual, uma foto, por exemplo, fala mais do que 1000 palavras. Então, a foto é importante. Tá? Então, a gente também tem que contar a nossa história, de preferência com foto. Se vocês forem ver vários diretores, assim, tem essa chamada, assim, em 2 fotos, o antes e o depois. Tá? Então, faça o seu. Só uma pergunta, Catarina. No diretores, abrange essas equipes aí, do Sheffer, do Beckenbrocker, tudo? Não. Só do Serginho. Você está perguntando do grupo do WhatsApp? Do grupo do WhatsApp, quando eu posso. Essa é só do Serginho. Só do Serginho. Serginho para baixo. Então, porque é o seguinte, uma vez eu postei ali, que eu sempre posto no grupo diretores sobre a nossa matinal, e o Marcelo visualizou. Aí ele veio... Não foi isso? Não foi não. Não, porque ele não está lá. Mas ele está na cartola e ele está na matinal. Como que ele ficou sabendo da matinal antes? Não, é porque eu conheço o Marcelo já de longa data da Academia Reschneider. Ah, ok. Não, o Marcelo está conosco por causa da academia. Ah, que legal. Tá Mas bom? ele perguntou uma vez, né, se ele podia vir. Lembra que ele perguntou para você se ele podia permanecer com a gente? Não, na matinal tudo bem. Assim como a Amanda não vai colocar o amigo dela agora,
no diretores, porque ele tem a linha, né, do Rodrigo lá, porque a linha do Rodrigo é muito grande do outro lado também. Tá, então é só na matinal, no grupo da matinal. Perfeito. É no grupo da matinal, não tem problema nenhum. Tá bom? Perfeito. Beleza? Bom, eu vou parar de gravar aqui, que já são 9 horas, depois nós continuamos o Tira Dúvidas, e é isso, gente, é o dia a dia, é o que você vai fazer. Então, agora a Tati, que não foi, pegar a empolgação, né? Eu vou passar os principais tópicos agora, tá bom? Só terminar aqui.